E depois de entrar essas informações no sistema nervoso, os axônios vão se colocar em regiões específicas da substância branca para carregar a informação até o encéfalo, né? Então, é uma via mesmo. Então, a informação entra pela raiz dorsal aqui, e aí ela segue para o encéfalo, né? Para ser encaminhado para tálamo e córtex, através da substância branca, que é por onde trafegam os axônios desses neurônios, né? Então, de forma importante, a gente tem aqui os axônios que trafegam pelas colunas dorsais, aqueles que vão pelo sistema anterolateral, que estão representados aqui em laranja, coluna dorsal em azul, anterolateral em laranja, e a via espinocerebelar, que está representada aqui em verde. A via coluna dorsal e menisco medial, ela é a via por onde as informações táteis, em geral, são levadas. Então, as informações que vêm dos membros inferiores andam mais mediais aqui, as informações que vêm dos membros superiores andam mais laterais, do mesmo lado do corpo, tá? Então, isso aqui é informação tátil discriminativa, aquelas informações de pressão, de deslizamento, aquelas informações que vêm da pele, das mãos, por exemplo, quando você está tateando alguma coisa. A via anterolateral ou espinotalâmica, que está representada aqui, é uma via que leva a informação de dor e de temperatura de forma mais intensa, tá bom? Essa via, na verdade, é uma via cruzada. Então, depois a gente vai discutir isso, mas a informação que entra do lado direito sobe pela via espinotalâmica do lado oposto, do lado esquerdo, e o contrário é verdadeiro também, tá? E a via espinocerebelar leva informações de proprioceptores, lembra daquela informação proprioceptiva, de como está posicionado o seu corpo com a tensão muscular, para o cerebelo, para você fazer processamento de movimento, de posicionamento e de equilíbrio, tá? Então, aqui a gente tem a via espinocerebelar representada, então vocês veem que a representação mostra neurônios que trazem a informação sensitiva e depois essa informação é conduzida aqui para o cerebelo. A informação proprioceptiva que vai para o cerebelo é uma informação ipsilateral. Então, se a informação saiu do lado direito, ela chega no cerebelo do lado direito. Mas parte dela pode subir a via de forma cruzada para depois voltar. Então, isso aqui é um pouco mais complexo, não é assunto dessa revisão, tá bom? A via coluna dorsal e menisco medial, que leva a informação de tato discriminativo, ela é ipsilateral na medula espinhal, mas tem representação contralateral lá no encéfalo. Então, o que acontece? Os neurônios que trazem a informação de tato discriminativo são neurônios que aferentes, cujos axônios entram na medula espinhal, se colocam imediatamente aqui nas colunas dorsais e sobem do mesmo lado da informação. Até que lá na região do bulbo caudal, essa informação é passada para outros núcleos, para outros neurônios, e aí sim, esses neurônios que a gente chama de segunda ordem, que são o segundo neurônio da via, vão cruzar o seu axônio e subir de forma contralateral a informação sensorial aqui no encéfalo até chegar no tálamo e do tálamo ser direcionado para o córtex, tá bom? As informações da face sofrem o mesmo tipo de alteração. Após entrarem lá no tronco encefálico, elas cruzam e sobem até o tálamo para serem encaminhadas para o córtex. Já a via espinotalâmica, que leva a informação de dor, como eu falei para vocês, é uma via cruzada. Então, a informação entra do corpo por um lado, ela já é passada para um neurônio de segunda ordem, que cruza a informação e ela sobe a medula espinhal e o tronco encefálico toda contralateral à informação sensitiva, né? Então, ela vem contralateral aqui e já chega direto no tálamo, porque o neurônio de segunda ordem mora lá na medula espinhal, ao invés de morar no tronco encefálico, né? Chega no tálamo e do tálamo, de novo, é reencaminhada para o córtex, o ato sensorial primário. A da face também, ela desce um pouquinho, chega nos núcleos responsáveis, cruza e depois é levada para o tálamo e do tálamo encaminhada para o córtex, tá? Então, nas vias, tanto que processam tato discriminativo, que é a coluna dorsal e menisco medial, quanto que processa dor, temperatura, tato grosseiro, prurido,
que é a via anterolateral, a gente tem o neurônio de primeira ordem, que é o sensitivo primário, o neurônio de segunda ordem, que é aquele que cruza a informação para o lado oposto do sistema nervoso, e o neurônio de terceira ordem, que é aquele que encaminha a informação do tálamo para o córtex, né? Então, qual é a grande diferença dessas duas vias? Obviamente que a gente tem a região por onde elas sobem na medula espinhal, né? Que é diferente, mas também o fato de que a via que leva a informação de tato discriminativo sobe ipsilateralmente na medula espinhal e a via que leva a informação de dor, temperatura, tato grosseiro florido sobe contralateralmente na medula espinhal. Em relação à nocicepção, né, e dor, o que a gente chama, como é que a gente diferencia o que é nocicepção e dor? Nocicepção é a capacidade de receber estímulos que detectam coisas nocivas, tá? Então, a nocicepção, no sistema nociceptivo é aquele sistema que está dedicado a receber informação perigosa, informação que pode estar causando dor e lesão no seu corpo. A dor em si é a sensação, é a percepção subjetiva do acionamento do sistema nociceptivo. Então, por exemplo, se alguma pessoa faz pesquisa em dor, ele vai ficar, em animais, por exemplo, vai ficar falando de nocicepção, porque existe toda uma discussão de como é que você pode dizer qual a intensidade da dor que o animal está sentindo, se ele não pode dizer para você que ele está sentindo dor, digamos assim, entendeu? Então, a gente sabe que os animais sentem dor, isso eu acho que só quem não quer, não vê, né? Mas não se fala de dor, a não ser que você possa traduzir a sua percepção subjetiva daquela estimulação, tá bom? Agora, a dor e a reatividade à dor, a percepção da estimulação nociceptiva e a reatividade a essa estimulação varia muito. A dor é uma coisa que a pessoa pode descrever muito racionalmente. Eu estou sentindo uma dor de grau 10, estou sentindo uma dor de grau 5. A pessoa consegue te dizer, mas se ela está reagindo de maior intensidade ou menor intensidade, na verdade vai depender do arcabouço psíquico, de como a pessoa está emocionalmente sendo afetada por aquela dor, tá? Então, às vezes a dor é intensa, mas ela não está emocionalmente tão afetada, ela tem uma reatividade um pouco menor do que se ela estiver emocionalmente afetada. E lembrando a vocês, a gente tem as teorias de modulação, sistemas moduladores da dor, e existe o tal do portão da dor, que seria o quê? Seria a capacidade que o sistema não nociceptivo de recepção de informação sensitiva tem para inibir o sistema de recepção nociceptiva, tá? Então, um estímulo tátil, um estímulo térmico não doloroso, ele pode acionar interneurônios locais aqui na medula espinhal, onde os neurônios de segunda ordem do sistema nociceptivo estão localizados. Então, eles podem acionar esses interneurônios locais, inibindo a ativação desses neurônios de segunda ordem que recebem informação de sistema nociceptivo. Então, se você tem uma informação de dor, mas ao mesmo tempo você faz uma estimulação tátil na região próxima, você consegue reduzir a intensidade com que essa informação de dor é recebida pelo seu sistema nervoso. Isso a gente sabe na prática, quando você bate quando você, sei lá, tá com uma inflamação em algum lugar do corpo, quando você tá com alguma dor em algum lugar do corpo, automaticamente a gente vai e passa a mão ali na região, faz ali uma estimulação tátil e isso alivia a sensação de dor. Já o sistema opioide é um sistema extremamente complexo que envolve muitas regiões do sistema nervoso, né? E que é um sistema de alta potência para a inibição da dor. Então, a grande central aí de organização das informações opioides fica lá na substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo. Então, ao longo do mesencéfalo, você tem uma região que a gente chama de substância cinzenta periaquedutal, porque ela fica em volta ali do aqueduto do mesencéfalo, tá? E essa região é a região que organiza as respostas opioides, que vão ser moduladoras de dor. Então, através de ativação de substâncias como núcleo parabraquial, formação reticular bulbar, locus cerúleus e núcleos da RAF, a gente tem neuromoduladores sendo liberados lá na medula espinhal que podem reduzir ou até impedir absolutamente o acionamento das vias nociceptivas. Como isso acontece? Quando esses estímulos chegam lá no corno dorsal
da medula espinhal, onde a informação nociceptiva está chegando. Opioides endógenos, né, que são as encefalinas, as endorfinas, são liberados no terminal sináptico do neurônio nociceptivo primário, inibindo a liberação de neurotransmissores para o neurônio secundário da via nociceptiva, fazendo com que essa transmissão, essa informação de dor que está sendo recebida lá no sistema nervoso periférico, não seja passada para o sistema nervoso central e você tenha uma interrupção da sensação de dor. E uma outra coisa que a gente viu também quando estava falando de dor foi a dor referida. Então, muitas vezes, um órgão, né, que é inervado por nociceptores não tem uma representação no córtex sonossensorial primário, então não tem uma área de recepção consciente de dor específica para aquele órgão. Então, o que acontece? Os nociceptores que inervam esse órgão, quando entram lá na medula espinhal, inervam neurônios de segunda ordem da via nociceptiva de pele. Então, você tem um neurônio de primeira ordem nociceptivo, ele vai inervar o neurônio de segunda ordem, você tem aqui uma via rotulada de uma área específica da pele, e essa via rotulada da área da pele é meio que roubada, é meio que também utilizada, meio que não, ela também é utilizada por esse órgão. Então, quando alguma coisa aciona nociceptores no órgão, a nossa consciência, que é acionada quando o córtex recebe a informação, é para uma dor no trecho de pele que foi, cuja via rotulada foi acionada pelo órgão. Então, por exemplo, nociceptores cardíacos inervam neurônios de segunda ordem que fazem parte das vias rotuladas de nocicepção aqui dessa região do corpo, lá do braço e do peito, né? Nociceptores que ficam no fígado, na vesícula biliar, vão inervar as vias rotuladas que levam a informação de dor aqui da parte superior direita do abdômen e do ombro direito, tá? E assim por diante. Quem nunca, né? Uma dor renal se reflete na coluna, na via rotulada que leva a informação de nocicepção da base ali da coluna lombar. E assim por diante, tá? Então isso é chamado de dor referida.